Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com a soja lá na Bolsa de Chicago, mais uma sessão negativa. Aliás, Chicago entrou num canal de baixa aí nos últimos dias que está preocupando. Aqui no Brasil a gente já tinha preocupação com a pressão dos prêmios, prêmios muito negativos por aqui, com a queda do dólar. Hoje, por exemplo, o dólar caindo de volta abaixo aí dos R$ 5. E agora vem Chicago também dar esse tom mais negativo para a precificação. Consequência, preços no Brasil aqui estão desesperadores, estão fazendo o produtor ficar aí bastante preocupado com o que está acontecendo. Vamos conversar com quem entende para entender o que está acontecendo com esse mercado. Carlos Cogo, da consultoria Cogo Inteligência em Agronegócio, está aqui comigo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Nos ajude a entender esse movimento e tem alguma palavra aí para diminuir o desespero do produtor nesse momento, Cogo? Temos alguma possibilidade de reversão dessa tendência, pelo menos no curto prazo? Boa tarde, Alex, e boa tarde a todos que nos assistem também. No curto prazo não diria, mas pensando em médio prazo, aí, final do semestre e especialmente segundo semestre, temos chances de cotações realmente superiores a essa, até porque o patamar de preço atual caiu bastante, né? A gente pode dizer que está no pico da depressão dos preços, né? Que é oriunda de uma conjugação de fatores, um somatório de fatores, né? Quase todos negativos. E à frente a gente tem alguns elementos aí que podem aliviar, pode dar algum fôlego, né? Tem relacionados a esmagamento no mercado interno, exportação de derivados, prêmio nos portos mais altos, não tão negativos. Então, o viés não é tão negativo assim, né? Agora, o atual momento realmente é pro lado do produtor que realmente não tem posição vendida, que entrou a descoberto nessa safra, vai ter que repensar a sua estratégia para o ano que vem e até mesmo para esse ano, para tentar minimizar os prejuízos aí de quedas tão acentuadas. Bom, você falou aí de sinais que podem promover aí cotações melhores a médio prazo. E você citou algumas delas, mas explica melhor para a gente o que isso significa, né? Você falou do farelo, como que o farelo pode ajudar? Enfim, você citou o óleo também. Como é que os derivados podem ajudar a melhorar o preço da cotação aí da soja, Cogo? O primeiro ponto é esse, à medida que a gente tem uma safra aí de 153 milhões de toneladas, exportações que provavelmente pode tranquilamente romper 95 milhões, pode chegar até 97 milhões de toneladas, mas a gente tem um cenário que o esmagamento deve crescer de forma expressiva esse ano. A gente tem então, né, a confirmação de que a mistura do biodiesel passa para a B12 no Brasil, isso está totalmente consolidado, e isso vai exigir uso de 5 milhões e meio de toneladas de óleo de soja somente para a produção de biodiesel. Lembrando a todos que no Brasil 70% da produção de biodiesel é feita a partir de óleo de soja, né? E isso acontece na colateral, isso vai acabar gerando mais oferta de farelo. A princípio pode soar negativo para farelo, mas não, o Brasil está no momento em que está aproveitando uma brecha no mercado internacional para exportar grandes volumes de farelo e também grandes volumes de óleo. Lembrando sempre, né, que a Argentina é tradicionalmente o maior exportador global de óleo e de farelo. E esse ano está importando volumes elevados do Brasil para cumprir contratos, mas o Brasil fica competitivo nos derivados e deve ter, a meu ver, recorde de exportação de farelo, deve assumir temporariamente a liderança do mercado global de farelo e também deve ter boas vendas de óleo de soja no mercado externo e ainda a solidez da procura pelo derivado no mercado interno. Esse é um ponto. E o segundo ponto, que eu acho que é mais importante, tão importante quanto, são os prêmios. Acompanhando a evolução diária dos prêmios, nós já temos aqui um prêmio para setembro, por exemplo, 35 cents positivo hoje. Para novembro, 85 cents positivo. Então, tem uma melhora de prêmios. Eles saem do terreno negativo e vão para o terreno positivo. E isso ajuda realmente a esfriar um pouco mais a pressão baixista no mercado. Diante dessa expectativa, ou diante desses sinais, né, Kogo, que a gente está vendo agora,
É aconselhável carregar essa soja para vender no segundo semestre e diminuir essa pressão de oferta que tem feito os preços caírem ainda mais aqui no Brasil? Ou já é jogo jogado, não tem muito o que fazer com o que está acontecendo agora? Essa estratégia tem que ser avaliada sempre individualmente, como a gente sempre fala, mas dentro daquilo que se tem na mão hoje, quer dizer, se o produtor realmente tem necessidade de vender, não há o que orientar, ele tem que vender, né? O produtor brasileiro já cometeu, assim, de um modo geral, fez uma cobertura de comercialização ruim esse ano. Nós entramos aí no ano com nem 30% da safra comercializada, numa iminência de colher uma safra recorde. Era uma bomba relógio, né? Vender pouco antecipado. E ainda não vender antecipado a preços muito elevados, só para lembrar, parênteses, o contrato maio 2023, esse de agora, que está expirando, ele ficou 10 meses oscilando ao redor de 15 dólares e 50 por bushel. Isso não atraiu o produtor, gerando aí margem de 45%, 50% de lucro no sul, 40% no cerrado. Isso não agradou o produtor. Bem, se ele não quis optar pela venda nesses patamares, agora o patamar imediato, mais de curto prazo, os primeiros embarques, os próximos 30 dias, ainda vão ter preços pressionados. Para a gente fazer uma comparação e responder a pergunta, para sul, sudeste, interior, o embarque nos próximos 15 dias, a cotação, a paridade é R$ 131,50 a saca. E para ponto médio norte, Mato Grosso, é 110,05 centavos. Tá? Lá adiante um pouquinho, já com o resultado de um prêmio mais alto. Se permanecer mais alto, para o sul isso vai a R$ 140 em agosto, e R$ 138,60 em julho, e no contrato julho o cerrado vai a 117,20 centavos e R$ 119 a saca em agosto. Então é um preço aí até quase R$ 20 acima do spot, da primeira entrega. Então no mínimo, se tiver que vender agora, reserve o possível para escoar isso com mais lentidão, né? Com mais pausado, até porque se todo o mercado pausar um pouco mais, essa pressão de oferta tende a arrefecer um pouco, né? Tende a dar uma diminuída que está muito grande no curto prazo, dentro daquele famigerado efeito manada, né? Que é onde os preços começam a cair, aparecem mais ainda vendedores e fazem a alegria dos compradores. Agora, a gente já tem soja vendida o suficiente para ter onde guardar o que sobrou, Kogo? Eu falo de armazenagem mesmo, né? De ponto físico aí de guardar os grãos, né? Não temos. Nós estamos no pior momento da história, né? Né? Um país que hoje várias matérias na mídia, aí, o IMEA, Mato Grosso, saiu também em vários jornais, aí, o rombo do Mato Grosso. O rombo de Mato Grosso sozinho é o que o Brasil tinha há 8 anos atrás. Nós estamos com um déficit de capacidade estática de 124 milhões de toneladas. O caso de Mato Grosso é igual ao brasileiro. Não tem espaço para colocar a primeira safra, a de verão. Imagina vir agora uma safra recorde de milho, uma segunda safra recorde de milho. A situação ela pode piorar na questão de armazenagem, né? Porque a gente vem com uma comercialização de soja atrasada, pouca venda antecipada de milho também, o produtor não se interessou na venda antecipada, e a pressão do milho está aí para quem quiser ver, né? Hoje milho já na casa de R$ 40, aí também no Médio Norte de Mato Grosso, na casa abaixo de 58 no Sul, Então, são duas grandes commodities agora, o Brasil, maior exportador do mundo em ambas, pressionando o sistema de armazenagem que já não cobriria mais nem a safra de verão. O momento é tão drástico que o ponto que nós chegamos é que a capacidade estática não dá mais para a safra de verão. E para complicar, né, Kogo, é um momento confortável para o comprador que também não tem interesse em acelerar a compra, né, em enxugar esse mercado, né? Exatamente, as pessoas procuram explicações porque os chineses retiraram o pé, não estão comprando, não compraram nada no relato de vendas dos Estados Unidos hoje, no relato de exportações. Óbvio, o comprador vê o preço caindo, vê o vendedor ainda mostrando certa agonia de querer vender ainda mais, ou seja, pressiona, retroalimenta a pressão de baixa no mercado. O comprador realmente, o que ele está fazendo no mercado de soja também está fazendo no mercado de milho, e vai fazer nos dois, pelo menos por enquanto, é se retrair e aguardar que os preços caiam ainda mais, que as ofertas cresçam ainda mais para comprar preços ainda mais baixos. Muito bem. Todos esses fatores que a gente citou,
o farelo de soja, produção de farelo de soja, produção de óleo para o biodiesel, a questão dos prêmios, está tudo relacionado com questões internas, mercado interno. Agora, olhando basicamente para Chicago, teremos oportunidade também? O mercado de clima pode ter alguma influência lá em Chicago? Ou você acha que esse ano talvez não? Não, eu sei, não há ano que não tenha, não há ano que não tenha, né, um mercado climático. Nós vamos ter um mercado climático, com certeza, e sempre lembrando a regra do mercado climático, né? Mesmo que não haja uma ameaça concreta de perda de safra dos Estados Unidos, vamos convir que seja essa a hipótese. Ameaças relacionadas a atraso de desenvolvimento da safra, clima desfavorável em uma região ou outra. O mercado, quando acontece isso, ele precifica um potencial de risco de quebra. E aí, nesse momento, você pode sair de um patamar aí de 12,50 ou 13, pular 50 cents, pular 1 cento por contrato, e $1 por contrato. Ou seja, esses momentos poderão sim, deverão ser aproveitados sim, né? Lembrando, por exemplo, setembro. O setembro hoje está 12,76, né? E o maio do ano que vem está 12,66. Eles não estão tão desalinhados. Tá? Uhum. O maio do ano que vem, em relação a setembro, não está tão desalinhado. Já pode começar a pensar em posições futuras. Esses dois contratos, eles têm grande potencial de se movimentar, para baixo e para cima também. Então, aí podem surgir boas oportunidades para vender no disponível, cuja venda está bem atrasada, e para vender já alguma coisa. Quem pode fazer barter, troca, né? Ou até fixar mesmo isso em dólar ou em reais, como achar melhor. Mas é na hora já começar a planejar melhor o escoamento do resto da safra agora, que é grande, e da safra do ano que vem também. Agora, é importante o produtor entender que o potencial de recuperação não é uma recuperação de mudança de patamar, né, Kogo? É um realinhamento de preço só, no final das contas, né? Exatamente, assim, olhando prêmio, mais cotação futura, dólar futuro. Aí a gente vê um novembro aí, hoje estaria composto para formar R$ 144 no interior do sul e aqui no interior do centro-oeste, um novembro a R$ 123. Valores melhores que os atuais, maiores que os atuais, sem dúvida. E um maio do ano que vem, com o prêmio ainda não tão negativo nesse momento, já está na hora de pensar em prêmio para o ano que vem. O maio de 24 está dando R$ 139, FOB interior do Paraná, e R$ 117,60 FOB interior de Mato Grosso. Se não é um preço espetacular, está na hora de pensar em pelo menos se proteger em algum nível aí, para evitar que lá na frente, se tudo der certo no Brasil, e vier outra grande safra, e que tomara que sim, né? Queremos uma grande safra no ano que vem, é um ano totalmente diferente, é o Ninho, não é a Laninha. Se vier outra grande safra em cima dessa, a pressão nos prêmios vai se repetir ano que vem. A solução para o problema de infraestrutura, de logística, de capacidade estática, não vai ocorrer em 1 ano, 2, nem 5. Teria que ser começado agora alguma coisa. O Brasil já está perdendo esse ano alguma coisa absurda. Nós vamos perder de janeiro a agosto em prêmios o equivalente a R$ 24 bilhões em valor de soja. Não é pouca coisa. O programa de construção de armazéns, o PCA do governo, coloca R$ 4,5 bilhões por ano. Dá para fazer 4 ou 5 programas PCA para construir silo no país. Quer dizer, nós estamos perdendo fortunas de dinheiro, que na verdade fica... quem perde é o próprio país, perde divisas, o produtor perde receita, o exportador perde, não há ninguém que ganhe com isso. Praticamente ninguém, porque o comprador em si também, ele está só comprando pelo preço de mercado, não tem nenhum ganho efetivo com isso, né? Ele pode ganhar só com uma especulação, etc. Mas é um negócio que todo mundo perde. Pelo menos no Brasil é certo que todo mundo perde. Não tem ganhador para essa situação de problema de logística e infraestrutura. Como é que é essa conta, Kogo? 24 bi de reais? Essa conta nós estamos distribuindo para os clientes ainda hoje, só para o pessoal entender, né? A conta, a gente pega o prêmio do mês, a média do prêmio no mês, então supondo, por exemplo, a média do prêmio no mês de março foi 37 centavos negativo. Você multiplica pelo total que foi exportado naquele mês. Claro que sofreu o desconto desse prêmio. Uhum. E também pelo total esmagado naquele mês. Que aí tem um detalhe importante que as pessoas às vezes não se dão conta. A soja é vendida no mercado interno para fazer farelo e óleo, ela é vendida ao preço de mercado internacional. Sim. Então, aquele preço que afundou no porto pelo prêmio é o mesmo preço de venda para a esmagadora fazer o farelo e o óleo. Então, o prejuízo
que o prêmio provoca na cotação tanto no porto quanto no mercado interno. Isso somado, por exemplo, em março, dá coisa de 17 milhões e meio de toneladas vendidas com deságio de 37 centes por bushel, ou 1,2 bilhão de reais. E aí começa a conta, mês a mês, até o prêmio negativo de agosto, que ainda está negativo, chegar a 23 bilhões de reais de perda via prêmio. É isso mesmo. Que coisa, hein? Exatamente. Puxa vida. Isso já está virando matéria em jornais lá fora, Bloomberg e outros aí que já estão querendo entender como o país pode perder tanto valor, tanto dinheiro com uma situação que poderia ser resolvida, né? Pois é. Como você mesmo lembrou, o investimento em armazenagem, né? Por Exatamente, exemplo. né? Verifiquem uma série histórica de prêmios dos Estados Unidos, que também tem seus problemas lá, né? Mas verifiquem os prêmios deles. Eles chegar a 2 dólares por bushel negativo, isso não viram e não sei se vão ver ainda, né? São sistemas diferentes, o interior com 65% da capacidade, a capacidade total do país é 115% do volume da safra, é uma tranquilidade enorme, não precisa movimentar a safra quando colhe, não precisa ficar procurando fretes, inflacionando fretes, né? Sem falar que tem hidrovia, tudo isso, não vamos entrar nesse mérito, porque a logística brasileira e americana está meio empatada hoje no valor final em dólar. Mas a parte do time de escoamento, de escoar isso devagar, mais lento, não tirar do silo, tirar só na hora de escoar o porto, isso tudo é muito importante no Brasil. O Brasil hoje, sem dúvida, é uma potência em grãos. Sem dúvida nenhuma. Ano que vem vão bater certamente o terceiro maior produtor de grãos do mundo. Agora, a gente vai ter que ter uma solução para isso, porque senão nós vamos amargar tantas perdas que o nosso ritmo de crescimento vai ser atingido, vai ser abalado. Ô, Kogo, deixa eu só retomar rapidinho aqueles valores que você disse para maio, né? Se eu não me engano, 139 para o sul e 100... Para maio, 140, número redondo para maio, desculpa, para maio de 2023, né? R$ 131,50 para Não, sul. maio de 24, você tinha falado, não? Maio de 2024, 139 para sul. E daí fecha a paridade em 117,60 para Cerrado, Médio Norte, Mato Grosso. Tá, quando o produtor, esse número já computado o prêmio, que você falou Tudo. que ainda está positivo, né? Para aquele momento. Né? Tá. Diante de custo de produção, é rentável ainda para o produtor? Quando você fala é hora de vender? Bom, primeiro, só para deixar claro uma coisa, para a gente não deixar a audiência aí com alguma limitação de informação. O março de 2024, o prêmio está zero. Tá? O que, frente à situação atual, é muito bom. Tá? Pois é. Então, o janeiro de 24 está 15 centes positivo. Quer dizer, não está nem zero, tá? Está no 0 a 0, um pouquinho positivo, ótimo. Então, isso tudo, só para a gente alertar, isso tudo não fica assim, né? Como o mercado futuro, o prêmio, ele também se movimenta de acordo com o mercado, né? De volumes, escoamento, aquela coisa toda, né? Então, os prêmios também vão se movimentar. E aí, a situação realmente ela pode voltar a ficar lá na frente, também ficar aí bastante prejudicada, né? E a gente já está vendo, pela pergunta que eu vou responder agora, que isso está se consolidando aquilo que a gente falou, não lembro quando foi, Alex, acho que foi uns 3 ou 4 semanas atrás, que a gente falava que as margens que eu coloquei durante a nossa entrevista aqui poderiam ficar piores. Sim, e não deu outra, né? Hoje a margem Cerrado, ponderando o que já foi vendido e o que será vendido na média dos preços futuros atuais, com tudo isso que já conversamos aqui, ela cai para 13% de margem bruta e a margem líquida ela fica zerada. Teoricamente, esse produtor vai ficar até o final do ano sem uma margem líquida real, aquela margem que cobre depreciações, amortizações. Não é que não vai pagar as contas, não. A margem líquida é aquela que cobre todo o capital investido, aquela coisa toda, que a maioria dos produtores acaba que não calcula isso. Se alguém calcula, vai ver que a margem real do negócio não está praticamente zerada esse ano. Mas a margem bruta, que mostra se o produtor está movimentando, está pagando as contas, está em 13%. Naquela época, acho que falamos em 20% ou coisa assim. E aí, para o ano que vem, aí, pelo menos uma luz no fim do túnel, ela sobe para 34%, já com os preços futuros do ano que vem e já com custo de produção menor. Tá? Então, é uma queda importante, a gente imaginava acontecer isso pode até piorar, mas agora
depende muito do produtor daqui para frente, né? O comportamento dele de venda, né? Tirar o pé do acelerador aí agora e começar a pensar melhor nas estratégias de comercialização futura. Isso é legal de se entender. Diminui agora, né? E acelera o futuro aí para pelo menos tentar buscar um equilíbrio aí, ou pelo menos evitar uma pressão muito intensa na queda agora e garantir uma entrada na safra já com uma receita ou pelo menos um faturamento positivo aí no bolso. Exatamente. Né? E sempre importante lembrar, né? Acho que esse ano foi um ano importante para todos repensarem a situação, o que está acontecendo. Muitos alegam, mas por que isso está acontecendo? Mas que surpresa! Por amor de Deus, surpresa eu acho que ninguém teve, né? Eu acho que a surpresa pode estar ligada a uma questão de um prêmio caindo demais, um excesso de oferta, mas a combinação estava traçada, né? Baixas vendas antecipadas, safra recorde, problemas de porto, de logística, de armazém. Estava traçada a tempestade perfeita, né? E agora acho que vale para a gente refletir e fazer uma estratégia diferenciada, pensando sempre naquela máxima que é muito importante. Não programe, não planeje uma meta de preço, mas sim de resultado, né? Faça um balanceio e que você tenha um resultado. Se você entender que o resultado bom é 15% ou 20% de margem, já faça uma venda nesse nível de 20%. Se surgir os 25%, faça uma nova venda e assim por diante, né? Agora, o que está acontecendo agora é que o efeito manada gera mais pressão de oferta e os 13% podem virar 10% daqui uma semana, duas. Poxa vida. Kogo, é genial conversar contigo, que você tem sempre uma estratégia, uma solução, uma dinâmica diferente aí na hora de pensar a comercialização, e a gente agradece por você dividir isso com a gente aqui. Agradeço demais a sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Você sabe, você é sempre muito bem-vindo aqui. Volte sempre. Te agradeço também, porque eu também sou sempre bem recebido, bem tratado, e o entrevistador também é muito inteligente. Né? Devolvo aí. Obrigado, Kogo. Abraço, então. Abraço para você. Até a próxima. Tá aí Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócio, conversando aqui com a gente. Vários pontos importantes nessa entrevista do Kogo, desde a necessidade de diminuir, pisar no freio agora e acelerar o futuro, porque o futuro está registrando uma rentabilidade positiva aí, ao contrário do que está acontecendo com o presente, que está caindo cada vez mais essa rentabilidade. Possibilidades, sinais positivos. Isso a gente não está dizendo que vai acontecer, mas os sinais estão mostrando que é possível sim ver uma recuperação dos preços no segundo semestre, com exportações do farelo sendo incrementadas, com o consumo de óleo no óleo vegetal para fazer biodiesel. Isso acrescenta a demanda por grão, por soja, os prêmios que já começam a reverter quando a gente olha o futuro. A partir de setembro a gente já tem prêmios positivos, ao contrário do que a gente está vendo agora. Enfim, sinais que mostram a possibilidade de recuperação. Portanto, se você puder, obviamente, a estratégia é diluir as vendas. Não é parar de vender, mas diluir as vendas e tentar levar esse produto aí para negociar no segundo semestre, já que tem essas possibilidades ou esses sinais de melhora de cotação. Além disso, tem o que o Kogo falou, os preços para a safra 2024 já estão no mercado e estão rentabilizando mais do que os atuais patamares de preço. Então, tenta negociar um pouquinho adiantado para evitar o que aconteceu agora, de você chegar numa grande safra aí com nada vendido, e isso provoca esse desespero generalizado, uma corrida para tentar vender o máximo possível, e quanto mais soja entra ao mesmo tempo, mais pressão acontece sobre os preços, e a gente está vendo esses patamares aí muito baixos de preços praticados aqui no Brasil. Enfim, são estratégias e pontos importantes. Aconselho até aqueles que não conseguiram acompanhar toda a entrevista do Carlos Kogo, a entrevista na íntegra vai estar à sua disposição aqui no site para que você possa revê-la e entender esses pontos trazidos pelo Kogo. Foi uma conversa muito interessante, com estratégias e dicas bastante preciosas para a sua comercialização. Vale a pena, portanto,
rever essa entrevista com o Carlos Cogo. Muito bom, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Dia negativo, de novo, maio 14 dólares e 26 centes por bushel, 9 pontos mais 25 de queda. Julho 14 dólares e 3 centes por bushel, 11 pontos de baixa. Agosto 13 dólares e 51 centes por bushel, 12,25 de queda. E setembro 12 dólares e 75 centes por bushel, caindo 12 pontos. Vamos ver o milho. Para maio, 6 dólares e 27 centes por bushel, 14 pontos e meio de baixa. Para julho, 5 dólares e 81 centes por bushel, 19 pontos e meio de queda. Setembro, 5 dólares e 30 centes por bushel, 15,75 de baixa. E o dezembro, 5 dólares e 30 centes por bushel, também uma queda de 12 pontos mais 75. E para finalizar, a gente tem o trigo também no vermelho. Maio, 6 dólares e 14 centes por bushel, perdendo 12 pontos e meio. Julho, 6,29, 12 pontos mais 75 de queda. Setembro, 6 dólares e 40 centes por bushel, uma queda de 13 pontos e meio. Dezembro, 6 dólares e 58 centes por bushel, 13 pontos mais 75 de baixa. São os números de hoje, mercado muito negativo lá na Bolsa em Chicago, mais uma sessão no vermelho, portanto, encerrada nesta quinta-feira. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.